Mas nesse momento eu gostaria de chamar a Kelly e a Maria para subirem aqui. Nós vamos ter um momento especial, nosso primeiro da tarde, que é um momento onde nós vamos ouvir um pouco sobre a vida de duas mulheres. Subindo, Kelly. A Maria. Seja bem-vinda, Maria, conosco. Aí vem a mãe, a Kelly, mãe e filha. Apresento para vocês a Kelly e a Maria, que vão nos dar um testemunho aqui de vida. Um testemunho que talvez muitas de nós se identifiquem com a história que elas têm para nos contar. Linda história de um Deus maravilhoso. Eu vou passar aqui por elas, então vocês ouçam com atenção cada palavra e façam uma reflexão do que vai ser dito aqui. Maria, eu vou entregar para ti o microfone para que tu possa nos dizer um pouquinho quem é Jesus e o que Ele fez na tua vida. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, então. Eu fiz uns tópicos aqui, vou acompanhar. Então, há 2 anos atrás, eu vivi uma vida bem mundana, digamos assim. Até que Deus levou a pastora Luísa para trabalhar com a minha mãe. E isso nos levou a conhecer um Deus diferente do que a gente conhecia, um Deus que a gente conhece agora. E Ele me chamou para perto de uma forma bem peculiar para mim naquela época. Ele disse: vem como tu está. E eu fui. Mesmo vivendo no mundo, eu continuei frequentando a igreja da pastora Luísa. Eu ia lá, mas continuava tendo a minha vida mundana. Só que eu acabei sendo esse modo que eu vivia acabou me levando a ser internada numa clínica de reabilitação por conta de alguns problemas com substâncias ilícitas que eu tinha na época. Na verdade, eu nem ia falar muito sobre isso, até por aqui do lado. Só que o Espírito Santo vem falando comigo desde ontem, quando eu estava botando em pauta esses tópicos para trazer aqui. E hoje eu tive a confirmação de que eu tinha que abordar hoje mais a fundo um pouco sobre isso. Talvez alguém, você esteja precisando ouvir sobre isso. Eu tinha problema com drogas, com álcool e outras drogas. E eu fui fazendo uso abusivo delas. Só que eu continuava me entregando para Jesus. Eu não deixei de me entregar. Então, se alguém de vocês aqui passa por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, não deixe de se entregar, porque é aí que Jesus te pega na curva, sabe? Ele te pega quando tu tá menos esperando, Ele te busca e tu se entrega completamente. Então, voltando, foi lá na clínica que eu aceitei Jesus e disse para os meus pais que eu queria ser batizada. E a minha mãe ficou esperando para se batizar comigo. Mas lá dentro da clínica eu ainda era muito rebelde e eu fazia algumas coisas erradas e acabei entrando em umas confusões que me levaram a tirar a minha própria vida. E eu nem falo sobre tentar nada, porque eu realmente morri. Eu fui levada sem vida para o hospital. Fiquei sem oxigênio no cérebro por um tempo considerável. E os médicos disseram para os meus pais que eu não ia sobreviver. Mas a gente não sabia que era ali que Deus estava começando a agir e que o milagre estava começando.
E eles diziam que eu não ia sobreviver, que se eu sobrevivesse eu ia ficar em estado vegetativo. Todos os médicos que me atenderam, eles deram esse mesmo diagnóstico. Só que um dia eu fui entubada e o meu pai foi me visitar. Ele entrou na UTI e eu estava acordada, sentada, conversando com as enfermeiras, normalmente bem. Eu vou passar para a mãe dar continuidade aqui. Boa tarde a todos. Seguindo, né, no que a Maria Luísa falou, ela foi entubada, ficou um período em coma, induzido, com um edema no cérebro, e até que o edema começou a desaparecer. E ela foi entubada, como ela conta, e nós entramos para a visita e ela estava conversando de uma maneira assim surpreendente. Todos os médicos falavam para nós que realmente era muito difícil ela sobreviver, se ela, pela falta de oxigênio, se ela sobrevivesse, ela ficaria num estado vegetativo. E os médicos, eles tratam muito assim com a ciência, enfim, com tudo aquilo que eles estudam e praticam. E todos, assim, em todos os hospitais que ela teve, falaram que foi a mão de Deus. Bem como diz aquela música, foi a mão de Deus. E aí ela saiu do hospital, nós colocamos ela numa clínica para ela fazer uma terapia, para ela poder, né, voltar, né, aos poucos. E é isso que ela começou com muita dificuldade de respirar. Os médicos olhavam pulmão, saturação, e estava tudo normal. Só que a traqueia dela estava se fechando, ela foi levada às pressas para o hospital, foi entubada com um tubo infantil, porque ela estava quase com a traqueia fechada. E novamente ela foi entubada, em coma, tudo aquilo de novo. E eu pensei, Deus, o que está acontecendo, né? Porque eu entendi nítido que ela ter sobrevivido, que Deus permitiu que ela ficasse, que tinha sido um milagre, por que aquilo tudo estava acontecendo de novo, né? Mas Deus me amparou o tempo todo através de anjos, de pessoas que colocaram próximo a mim, que fizeram com que eu nunca perdesse a fé, com que eu nunca perdesse a esperança. Dobrei meu joelho, orei, pedi, ela precisava de transferência. Foi uma semana horrível, porque ela foi para um hospital que não tinha cirurgia torácica, e ela precisava fazer, então, uma traqueostomia. E foi uma semana, assim, que parece, quando eu me lembro, assim, foi apenas uma semana que eu fiquei tentando essa transferência, mas parece, assim, que foram meses, foram dias tortuosos, mas nunca, nunca, nunca eu deixei de sentir a presença de Deus. Grupos de amigas orando por mim, pessoas de todo lugar orando comigo, junto, me sustentando. De madrugada eu ligava para a pastora Luísa, ora comigo, ela orava comigo. Tá, minha família sempre junto comigo, meu marido que está aqui também. Nós nunca perdemos as esperanças e a fé. Era uma fé assim, até inacreditável, mas assim, a gente conta tudo isso porque às vezes no momento da dor e do desespero, e às vezes daquele problema recorrente que parece não ter solução, às vezes a gente questiona Deus, né? Eu em momento nenhum questionei, eu tinha certeza assim, que Deus ia achar uma solução. Deus agiu na minha vida e na vida da Maria Luísa de uma maneira surpreendente, como nem nos meus melhores sonhos eu imaginei. Claro que a gente não consegue assim contar de uma maneira detalhada, mas tudo que eu orei, tudo que eu dobrei meu joelho e orei, eu vejo hoje a minha filha trabalhando na igreja, eu vejo a minha filha... Eu vejo a minha filha fazendo a obra. Eu sempre disse, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa sempre foi a minha oração. E o meu coração se alegra ao ver ela hoje aqui, falando disso. Me alegra quando ela se arruma e ela não abre mão de programa nenhum para ir num culto, para trabalhar num culto, para ir. Agora ela voltou para a faculdade, vai concluir a faculdade de Direito. Mas antes dela voltar para a faculdade, ela ia em 3 células durante a semana. Foi um toque de mágica? Não foi. Foi aos poucos, Deus foi ministrando ao coração dela de uma maneira surpreendente. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar vivendo isso. Passei por um deserto horrível, passei por um vale de ossos secos,
que eu não consigo nem relatar aqui para vocês, porque tudo já passou. E agora meu coração se alegra de uma maneira assim, ó, que eu nem sei explicar para vocês, com o mover de Deus nas nossas vidas. Eu só queria finalizar dando ênfase que Deus não nos promete tempos perfeitos, né? Ele diz que vão haver batalhas, mas que Ele vai estar sempre lá com a gente e que a gente passou por muitas batalhas, eu e a minha família, mas a gente nunca esteve sozinho. Deus esteve sempre conosco e Ele nunca nos deixou faltar nada. Nunca nos deixou faltar a presença dEle, principalmente. E nos deu muita força e coragem para continuar, e é por causa dEle que a gente está aqui hoje fazendo a obra. Palmas para Deus, palmas para Deus. Aqui nós temos uma história real do quanto Deus faz, do quanto Deus faz. Obrigada, Maria Luísa, por esse testemunho lindo. Que tu continue tocando corações, continue com a tua vida, mostrando a outras meninas e outros meninos, assim como tu, que esse deserto, que esse momento, assim como a mãe passou, que a gente sabe, Kelly, que não deve realmente ter sido fácil, indescritível esse período, mas que ele passa, ele é só um momento e um momento de aprendizado. E aqui elas estão hoje para nos relatar curadas por Deus, para serem testemunho de vida para todas nós. Amém. Glória a Deus.